Senhor Deus, obrigado por estarmos na Tua casa, por sentirmos a Tua presença na música, no olhar, no sorriso de cada um que está aqui, neste relacionamento vertical e horizontal. Contigo, que nos ama, que deu Seu Filho para morrer por nós, e também uns com os outros, onde vemos o reflexo do Teu amor neste relacionamento de amizade profunda que desenvolvemos aqui. Esteja conosco, tocando nossa mente e nosso coração a estudarmos esse assunto tão importante na Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Perdão. Esse assunto é de extrema importância. Muito importante. Por quê? Porque perdão é uma questão de vida ou morte. Eterno. Vida eterna ou morte eterna. Porque sem perdão de Deus, ninguém vai ter direito à vida eterna. Então, se eu tenho algum problema com a questão do perdão, eu posso estar correndo o risco de perder o maior presente que Jesus veio nos dar, que para nós é de graça e para ele custou a vida dele. Então é muito sério. Né? Ninguém quer morrer. Nem o suicida quer morrer. A pessoa que está se suicidando, ela está se livrando do problema. Ela está se livrando da dor. Ela não quer morrer. Como ela não encontra nenhum outro jeito de se livrar da dor, do sofrimento, ela resolve pôr um fim na vida. Mas não quer morrer. Ninguém quer. Todo mundo gostaria, se pudesse, realmente de viver para sempre. E ainda mais se for num lugar perfeito, né? E é isso que Jesus quer dar para a gente, mas tem que passar pelo processo do perdão. E isso é uma coisa muito séria. O perdão tem alguns pontos aí que nós vamos estudar hoje. Pelo menos 4. A gente vai dar uma olhadinha hoje. Mas antes eu queria dizer que tem alguns que estão online assistindo. Um abraço para aqueles que estão no Brasil, nos Estados Unidos. Eu não sei se tem algum outro país, eu não estou lembrado agora. Mas eu me lembro de algumas pessoas no Brasil e nos Estados Unidos. Um abraço para vocês. Aqui na Europa, eu sei que tem gente na Espanha que está assistindo. Tem gente no Pará, né? No Pará. Porto Alegre, claro. Eu já até falei, um amigo meu, o Tiago, estava falando com ele ali. Ele até me mandou uma foto, que está na hora do almoço lá no Brasil. Ele está almoçando, preparando o almoço e acompanhando a gente aqui no nosso refúgio. Hoje tem uma amiga especial, a Janaína. Eu vou dizer para vocês, tem gente aqui que conhece a história. Eu conto sempre a história. Sempre não, de vez em quando eu relembro o que aconteceu no Atômio. Você se lembra? Vocês lembram da história que eu contei do Atômio? O milagre no Atômio? Pois então, eu vou ter que entregar, eu não ia segurar, mas mês que vem, o tema é milagres. Agora eu vou ter que contar. A série é milagres. E o maior milagre de todos, a Janaína estava lá comigo. Não foi, Janaína? E eu vou contar de novo essa história desse milagre no mês de maio. Você não pode perder. O tema vai ser milagres. Foi a coisa mais fantástica que a gente viu na nossa vida. E a Janaína estava lá. Ela é testemunha ocular. Porque acho que só sobrou a Michele, eu e você. Porque o restante do pessoal foi embora já para o Brasil. Quem estava ali no dia do milagre. Então, o tema de maio. Está aí, Henrique, anota aí. Para maio. Mas ainda tem mais um sábado, né? Tem mais um nesse mês. Só vou contar no final. Que ele vai ser a introdução para o mês de maio. Mas vamos ver o primeiro texto que a palavra de Deus fala sobre o perdão. Olha aí. 1 João 1,9, eu sei de cor, porque essa mensagem do perdão eu já transmiti, já levei, não estou exagerando, centenas de vezes. Centenas de vezes. Pelo menos uns 300, 400. Pelo menos. Eu perdi a conta porque foram muitas. E esses textos eu tenho todos de cor, porque esse assunto é muito importante, é extremamente importante. E aqui está a primeira lição que a gente tem que aprender sobre o perdão, porque João, que entendia muito de amor, também entendia de perdão. E aí ele diz para a gente assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda. Qualquer pecado Deus perdoa. Entendeu? Qualquer pecado Deus perdoa. Não interessa o que a pessoa tenha feito. Por pior que seja, por pior que a gente se sinta culpado, ou acha assim, isso é imperdoável. Para quem? Só se você não se perdoar, ou alguém não perdoar você, porque Deus perdoa. Foi para isso que Jesus morreu. Só que tem uma condição, começa com C. Tem que fazer o quê? Tem que confessar. Para quem?
segundo o que Jesus falou no Sermão da Montanha, é para ele. Não é para outro homem ou para uma pessoa. É para ele. Ele falou, vai no teu quarto, fecha a porta, e você sozinho com teu Deus, conversa com ele, confessa para ele. Ele tem ouvido. Ele ouve. Não precisa nem falar, se não quiser, porque ele lê seu pensamento. Confessa. Agora, para chegar na confissão, o que acontece primeiro? O Espírito Santo faz um trabalho na nossa mente, no nosso coração, nos levando a reconhecer o pecado. Não adianta confessar uma coisa que você não admite que fez. Então vem o arrependimento. E arrependimento, ele pode ser verdadeiro ou não. O arrependimento ele pode ser genuíno, como foi o do ladrão na cruz, que a tradição diz que o nome dele era Dimas, a gente não sabe se é isso mesmo, não está escrito na Bíblia, é tradição. Olhou para Jesus, ele estava arrependido? De verdade. Jesus leu o coração dele e ele falou, fica tranquilo, está perdoado. Esse foi um arrependimento verdadeiro, genuíno. Quer ver o arrependimento mais verdadeiro que a gente encontra na Bíblia? Quem arrisca dizer? A gente vê, Davi se arrependeu, foi verdadeiro. Mas a gente vê pela atitude da pessoa a partir do arrependimento. Quem que demonstrou uma atitude assim fantástica depois que se arrependeu do que tinha feito? Pedro se arrependeu? Se arrependeu. Vocês estão esquecendo de um baixinho. Zaqueu. Zaqueu é o maior exemplo de arrependimento. Quando uma pessoa fala para mim que se arrependeu, eu começo a pensar em Zaqueu. Porque é muito fácil a pessoa dizer para você assim, né? Pegou 10 mil euros emprestado e falou, estou arrependido, me perdoa e tal. Não, 10 mil de volta, meu amigo. Esse arrependimento genuíno, né? O que Zaqueu fez? Roubou. O que ele fez? Foi lá, devolveu para todo mundo. Quantas vezes mais? 4. Se isso não é arrependimento, o que é? E ainda pegou tudo que sobrou, pegou metade e falou, vou dar para os pobres. Que transformação de vida! E continuou rico. Continuou rico. Estava bem. Só que o coração dele mudou. E ele estava tão sentido que falou, de quem eu roubei, eles fizeram investimento comigo. E vão receber 400%. Pô, eu queria casar que eu tivesse me roubado. Que investimento bom foi esse. Eu fico imaginando a cara dos indivíduos na hora que receberam o dinheiro de volta. Eles não acreditaram. Tem um desenho que eu vi com meus meninos, que lá em casa eles chamam de Disney de Jesus. Papai, a gente quer ver Disney de Jesus. E tem a ver, porque os desenhos bíblicos que a gente vê, o desenhista saiu da Disney. E ele faz no estilo da Disney. Por isso que a gente chama Disney de Jesus. E aí aparece a cara dos indivíduos assim, Zaqueu vindo com o saco de dinheiro e devolvendo assim para eles. Eles não estão acreditando, né? Belisca aí, porque isso é sonho. Zaqueu foi um arrependimento verdadeiro. Então, eu tenho que aceitar que eu pequei, me arrepender, e aí eu tenho que confessar. Confessou, está resolvido. Acabou, seu problema morreu ali. E esse é um problema que a gente tem que entender, porque vamos para o ponto número 2. O ponto número 2 do perdão é eu me arrependo, eu confesso, Deus perdoa. A jornada devia acabar aí, mas não acaba para muita gente. Para muita gente continua. Não devia continuar, de jeito nenhum. Por que continua? Porque a gente tem dificuldade de perdoar a gente mesmo. Continua o sentimento de culpa. Por que continua o sentimento de culpa se Deus perdoou? Não devia continuar. Culpa é um sentimento que o inimigo vem e coloca em nós para nos desmotivar. Você não tem que sentir mais culpa. Deus apagou, esqueceu. Eu estou tentando ser melhor do que Deus? Deus, que é santo, puro, perfeito, me perdoa. Aí eu não me perdoo? Eu tenho que aprender a me perdoar. E aí tem gente que chega ao ponto do suicídio mesmo. E eu conheço histórias aí de pessoas que chegaram a esse ponto porque o sentimento de culpa foi muito grande. Então eu tenho que aprender a me perdoar. Essa é uma segunda lição sobre o perdão. Primeiro, confessar. Outra coisa que eu costumo dizer é o seguinte, quando confessar? Esse é um erro que a gente comete. Porque nós deixamos, às vezes, para confessar o pecado, a gente se arrepende, confessa, quando está triste, sofrendo, amargurado no fundo do poço. Sendo que o melhor momento para pedir perdão é logo depois que nós cometemos o pecado. Tem duas vozes. Uma acusadora, que diz para você assim, você não tem vergonha? Vai pedir perdão para Deus? Os meninos falaram aqui antes, né?
pela 10ª vez, não, pela 100ª vez, não, pela 1000ª vez o mesmo pecado, aí você está com vergonha de Deus e com medo de Deus. E foge de Deus. Tem gente que liga o rádio, vai fazer alguma coisa, vai lavar a louça, faz coisa que nunca faz, vai lavar o banheiro. Para não ter que ouvir aquela voz que está acusando. Vai fugir daquela voz. Porque o peso da culpa está muito grande. E tem uma voz convidando para o perdão. O cristão feliz é aquele que aprende que a hora de confessar é logo depois que peca. Porque aí você é purificado, está forte para vencer a próxima tentação. Porque se eu não faço isso, eu estou em pecado e vou cair de novo, vou cair de novo, vou cair de novo. Até que chega uma hora que eu não aguento mais, estou em lágrimas no fundo do poço e estou lá orando, pedindo perdão, e Deus me perdoa e me dá paz, me liberta, a vida continua. Mas isso gera um estresse espiritual. Porque você está em altos e baixos. Para que esperar chegar no fundo do poço? Continua a jornada de onde caiu. Caiu, ora, não vou cair de novo. E vai em frente, continua. Então, esse é o melhor momento. Agora, aprenda a perdoar a si mesmo. Porque Deus perdoou. E ele esqueceu. O que ele diz? Olha lá, está no livro de Miqueias. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. É o que a Bíblia diz. Miqueias 7, 18 e 19. Diz que Deus joga todos os nossos pecados na profundeza do mar. Por quê? Por que ele joga para lá? Tem motivos bem claros a respeito disso, mas a verdade é que na profundeza do mar não tem como você ir lá pegar de volta, nem ninguém pegar de volta para jogar na sua cara. Não tem. O mar é muito profundo. A montanha mais alta, o Monte Everest, é fácil gravar, tem 8.848 metros de altura. Número 8 já é importante para mim, que eu nasci no dia 8, casei no dia 8, às 8 da manhã, no mês 8. Então 8 para mim é fácil gravar. 8 do 8848. A montanha mais alta, quase 9 quilômetros. Mas tem lugares no fundo do mar que chegam a mais de 11 quilômetros. Quer dizer, você pode pegar o Everest inteirinho, virar assim, ó, que não chega lá no fundo. Imagina o que é isso. É lá que Deus joga. Ele joga lá no fundo e ele faz o quê? Ele ainda coloca uma plaquinha. Porque tem gente que vai lá pescar. Deus esquece, não falou que ele esquece, esquece. Ele joga no fundo do mar e tem gente que vai lá pescar. E faz a pior coisa que podia fazer. Nunca faça isso, jamais. Mas todo mundo aqui, eu tenho certeza, já fez. Eu fui culpado disso por muito tempo. Larguei já, faz tempo. Porque você está se sentindo culpado, já se arrependeu, já confessou, orou, Deus te perdoou. Aí você vai no fundo do mar, pesca o pecado e ora de novo, pedindo perdão pelo pecado que Deus já perdoou. Que ofensa que é isso para Deus? É uma ofensa muito grande. Porque com essa atitude eu estou dizendo assim, primeira coisa que eu estou dizendo é o seguinte, eu não acredito que o Senhor me perdoou. Porque se Deus perdoou, por que você está orando de novo? Se eu digo que eu não acredito que Deus me perdoou, eu estou chamando Deus de... Pensa que ofensivo que é. Aí eu vou para Deus e digo assim, Senhor, eu pequei, eu fiz isso e isso. A segunda vez, às vezes a terceira, às vezes a quarta, a quinta, depende da culpa que a pessoa está sentindo, né? E Deus está olhando para a gente falando assim, do que você está falando? Não sei do que você está falando. Não estou entendendo. Porque ele já esqueceu. Ele já esqueceu. E a gente está lá tentando relembrar ele de uma coisa que ele já apagou. Está no fundo do mar. Esquece, vida para frente. Então, nunca mais na sua vida ofenda a Deus dessa maneira. Se você pecar, o que eu aprendi a fazer? Você tem que confiar na palavra dele. Porque esse livro aqui, eu vou dizer uma coisa para você, não mente. Esse livro aqui não mente. Jesus não mente. Se ele falou que perdoa, é porque ele perdoa. Aceite, acredite. Ore uma vez, peça perdão e vá em frente. Acabou. Se você sentir culpa, o que pode acontecer? Não caia na tentação de orar a segunda vez pedindo perdão por aquele pecado.
Não caia na tentação. Esse é o inimigo tentando te levar a ofender a Deus. Então o que você faz? Eu faço isso. Eu me concentro e eu coloco na minha mente, eu sei que Deus já me perdoou. Então eu oro a Deus agradecendo pelo perdão que eu sei que Ele me deu. Eu não estou sentindo, eu estou me sentindo culpado. Eu não estou sentindo perdão, mas eu sei, a minha razão me diz. Então eu tenho que aceitar. E eu digo para mim mesmo, Deus me perdoou, eu já orei e eu agradeço. Senhor, muito obrigado porque eu sei que o Senhor já me perdoou. Tire de mim o sentimento de culpa. Tire o sentimento de culpa. Leve embora. Eu não quero viver com essa culpa. Porque Jesus já morreu na cruz e pagou por essa culpa. Eu não tenho que carregar. Ele carregou. Você conhece aquela história do homem que está caminhando na estrada, carregando um saco enorme, pesado, cheio de coisa, aí passa uma caminhonete, buzina para ele, para. Fala, oh, você quer uma carona? Que bênção. Aí tem um outro pessoal que está sentado já ali atrás na caminhonete, né, na traseira, ele sobe com um saco e senta lá. Aí a caminhonete está indo, os outros olham para ele e falam assim, rapaz, deixa o saco aí, por que você está carregando ele nas costas? Ele falou, não, o senhor ali foi tão gentil de me dar carona, não vou fazer isso, né? Carregar o saco também, o saco eu carrego. É isso que a gente faz. Jesus já perdoou, você vai ficar carregando o peso? Está perdoado. Já está incluso na passagem. Já pagou. Entendeu? Você colocou a bagagem, despacha a bagagem, senta, relaxa e viaja. Não tem que carregar no colo. Já está pago. Agora, por que eu vou ficar carregando a culpa se Jesus já pagou? Então, não vou falar, né? Mas é burrice. Já falei. Não cometa esse erro. Agora, o que é mais importante na questão do perdão? Que aí vem a coisa difícil. A gente estudou sobre inimigo, não estudamos sobre inimigo? Complicado, né? Porque nossa relação com Deus tem esses pontos aí que temos que resolver. Mas como é difícil quando vai nesse nível aqui, ó, com outra pessoa. Perdoar outra pessoa. Para algumas pessoas é muito difícil pedir perdão. Eu não é. Tem muita música por aí romântica e tal, e eu gosto, eu escuto. E como eu falo inglês, eu escuto umas músicas em inglês, e sempre tem uma frase que aparece assim. Tem uma lá de um cantor que eu gosto muito, bem romântica, ela fala assim, né? Parece que perdão é a palavra mais difícil para ser dita. Ele fala para ela, né? Ele dizer e ela dizer também. Perdão, é tão difícil dizer. Me perdoa. Para algumas pessoas isso é um desafio. E é nosso dever pedir perdão a Deus e também à pessoa que a gente magoou. Isso faz parte do processo do perdão. Agora, quando alguém magoa a gente e não pede perdão, e aí? Você tem a obrigação de perdoar a pessoa mesmo assim? Sim ou não? Sim. Tem? Mesmo? Olha, tem umas coisas que eu ouvi que fizeram aí para outras pessoas que é aquela coisa, isso é imperdoável. Imperdoável. Às vezes acontecem umas coisas lá em casa, eu estou lidando com isso. Ontem aconteceu. Eu tenho um menino lá que ele demanda muita atenção. E se a gente não dá atenção para ele na hora que ele quer, do jeito que ele quer, ele fica frustrado. E aí, se você não atende, a frustração vai aumentando. Ontem ele fez uma coisa que eu falei para a Michelle. Michelle, isso aí foi imperdoável. Ela conversou comigo, sério. Falou, você tem que colocar as coisas no lugar. Porque olha o que aconteceu. É um ciclo na minha família, né? É um maluco gerando outro maluco, gerando outro maluco. Eu sei. Porque o meu pai tinha 3 anos de idade, estava no colo do meu avô e deu um tapa no rosto dele. 3 anos. 3 anos. Claro que ele não... Sabe o que o meu avô fez? Meu avô, judeu, pegou meu pai, fez assim, ó. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais pegou ele no colo. Nunca mais deu um abraço nele. Acabou ali. Se eu fosse seguir o exemplo, o que aconteceu ontem lá em casa era para pegar o meu menino e fazer assim também, ó. E vou falar, deu vontade de falar assim, ó, tchau, nunca mais. Que o que ele fez foi mais ou menos por aí. Mas não é por aí. Não é por aí. Né? Porque minha esposa me relembrou. As coisas que você fez para mim, a vontade que eu tive muitas vezes é pegar você e fazer assim, ó. Tchau. E ela disse, eu ainda estou com você.
Falei, é verdade. A gente tem que aprender a perdoar. Por quê? Porque o perdão é uma mão dupla. A gente dá e recebe. Dá e recebe. É a diferença de dirigir em São Paulo e dirigir em Bruxelas. Bruxelas é assim, 75% da população, ou seja, 3 a cada pessoa em Bruxelas vem de um país diferente, não é belga. E vocês já perceberam? Cada um dirige como se estivesse lá. O marroquino acha que está lá em Tanger, em Casablanca, né? O egípcio está lá no Cairo. É uma loucura isso aqui. E aí esse bairro aqui é uma beleza, né? Eu saio daqui, você vai assim, ó, desviando de carro em fila dupla. Porque você acha que é uma emergência, porque está piscando assim, né? Emergência. O cara está lá conversando, batendo papo, né, Maurício? Está batendo papo, ele está nem aí. São Paulo, que é uma loucura, eu sou paulistano, nasci na cidade de São Paulo. É terrível dirigir. Você fica parado na marginal, experiência de passar na marginal é uma coisa fantástica. Fica lá meia hora parado, uma beleza. Você tem que ter coisa para fazer, tem que arranjar coisa para fazer. Mas o trânsito em São Paulo funciona. Porque lá o pessoal entendeu o conceito do perdão. Um quer entrar, aqui eu já vi o pessoal batendo de propósito para não deixar o outro entrar. Já viu? O pessoal bate e sai do carro tranquilo, assim, ó. Não entra, na minha frente não entra, seja quem for. Eles batem. Em São Paulo é assim, quer entrar? Você para, o camarada entra. Porque, não estou exagerando, menos de 1 minuto depois, quem que vai precisar da vez? É você. E alguém deixa você entrar. E é assim que a cidade funciona, porque senão não anda. Todo mundo deixa. Um entra, outro entra, aí você entra. Aí você deixa o outro, aí você entra. E assim funciona. O perdão é assim. Eu sou perdoado, eu sou perdoado, eu sou perdoado. E aí Deus diz para nós o quê? De graça recebeste? De graça dai. Aí você perdoa, você perdoa, você perdoa. Se você for ficar medindo, não vai funcionar. Não, porque o meu pecado foi assim, mas o que esse fez foi desse tamanho. Não funciona assim. Porque Deus perdoa todos os pecados da mesma maneira, não perdoa? Você pode fazer o pior crime, cometer o maior crime de todos. Deus vai perdoar. Pode ser o que você considera um pecadinho, Deus vai perdoar. Se arrependeu? Confessou? Ele perdoa. Então não tem que ficar medindo o pecado dos outros para saber se eu perdoo ou não, se foi grave ou não. Perdão é como amor, é uma decisão. Você decide. Eu vou perdoar. Eu vou amar. Não importa o que fizerem. E isso é uma luta, é difícil. Agora, Jesus deixou isso muito claro. E é uma das passagens mais complexas, eu acho, e mais provocativas que Jesus podia dizer para nós no Sermão da Montanha. Porque ele acabou de fazer uma coisa linda. Os discípulos queriam saber como orar. Aí Jesus começa. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Lindo. É uma poesia que todo cristão sabe de cor. E alguns recitam diariamente. O Pai Nosso. Bem no meio, o que Jesus falou? Bem no meio. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus 6, 12. Jesus fala isso. O perdão, o pedido de perdão a Deus, o confessar o pecado, está no meio da oração. Bem no meio. Só que aí ele colocou uma condição. Ele falou, perdoa-nos da mesma forma que nós perdoamos aos outros. Aí, Jesus sendo Jesus, ou seja, a sabedoria encarnada, né? Deus, como homem, ele sabia que a gente não ia entender isso aqui direitinho. A gente ia olhar assim, ler e falar, beleza, entendi. Ele desenhou. Aí ele desenhou. Porque ele termina e ele repete, desdobra, enfatiza e fala claramente. O que ele fala? Verso 12, está no meio. Aí ele foi o 13, ele termina a oração. Quando ele chega no 14, 15, ele explica só esse pedaço da oração. Depois você abre a sua Bíblia, olha lá, em Mateus 6, estuda isso aí. Ele termina o Pai Nosso, aí ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aí ele desenhou. Ele falou, vocês entenderam o que eu falei lá? Perdoa as nossas dívidas como perdoamos, ou como temos perdoado os que nos devem? Eu vou explicar para vocês. Se vocês perdoarem uns aos outros, quando vocês orarem pedindo perdão, o Pai vai perdoar vocês. Se vocês não perdoarem uns aos outros,
você vai perder tempo orando, pedindo perdão, porque o Pai não vai perdoar você. Ponto. Simples assim. Jesus mente. Bíblia mente. Isso é sério. Isso é muito sério. É muito sério. Porque aí vem o que me dá nó na minha cabeça. Que eu falei que é uma loucura. Porque a gente fala que o amor de Deus, ele é incondicional. Certo? Todo mundo concorda que o amor de Deus é incondicional? Ele ama todo mundo, não importa se é ateu, se não é, se crê nele ou não, se é bonzinho ou se é mau, ele ama todo mundo, certo? Então o amor de Deus é incondicional. E aí, ele pede que a gente tenha um amor incondicional também. Até aí tudo bem. Agora, o perdão de Deus é incondicional? Segundo o texto, segundo o que Jesus falou, não é. Então, um Deus que tem um amor incondicional, o perdão não é incondicional. Tem condição para receber. E aí ele olha para você, um pecador, uma pessoa cheia de defeitos, que não tem amor incondicional, e ele pede que você tenha um perdão incondicional. Porque se você não perdoar, você não recebe dele. Então você tem que perdoar todo mundo. Entendeu a loucura? O Deus de amor incondicional tem um perdão condicional. E ele olha para nós que não temos um amor incondicional e de nós ele exige perdão incondicional. Aí deu nó na minha cabeça. Falei, como que isso funciona? O único jeito de eu ter perdão incondicional é se eu tiver o tal do amor incondicional. Porque senão não vai funcionar. Como que eu vou perdoar o que dizem, o que fazem contra mim? Incondicionalmente. Aí vem uma coisa também, que eu já falei aqui recentemente, quando a gente falou sobre inimigo. Perdoar é dizer que você, a partir de agora, vai ser melhor amigo com uma pessoa? Vai morar junto? Vai à noite no restaurante, jantar? Vai assistir jogo junto? Vai passear? Vai viajar junto? Nossa, viajar junto acho que é o limite. Porque tem que ficar junto o tempo todo, né? Quem viaja junto fica de dia e de noite o tempo todo. Tem que fazer isso? Não, perdoar não é isso. Você não tem nem que gostar da pessoa. Não vai odiar, não é odiar, você tem que amar. Mas você não precisa gostar. Perdão liberta você, não é outra pessoa. O perdão faz bem para você. E demonstra quem que está no seu coração. Eu falei para vocês, né? Faz 2 semanas. Do meu amigo Dene, que foi lá, 2 meses depois, visitou a prisão do assassino do pai dele. Isso é perdão. Isso é amor. Deu um estudo lá, ele é pastor, sobre perdão. E o homem estava do lado dele, o assassino do pai dele. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Meu amigo fez. Então, perdão, a gente tem que entender como funciona. Agora, eu nunca vou esquecer quando eu cheguei no Japão, 12 anos atrás. Em Tóquio, tinha a nossa igreja e a gente tinha um dia na semana que a gente dava uma classe bíblica, a gente estudava a Bíblia com os japoneses. E os japoneses são difíceis assim de entender a Bíblia, porque ali eu descobri que eu estava no Brasil, Estados Unidos, países cristãos, onde todo mundo já sabe quem é Jesus, todo mundo sabe que é Bíblia. E aí você já começa a estudar a Bíblia com a pessoa que já aceita que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus é o Filho de Deus. No Japão, com shintoísta, budista, secularizado, ateu, a gente não começa nem do zero. Você tem que começar no -1. Porque tem que estabelecer um conceito de Deus. Tem que estabelecer um conceito da Bíblia, para depois chegar lá. E eu lembro que um dia eu estava estudando sobre a origem do mal. E aí a gente estudou toda a história antes do que aconteceu da criação do mundo. E tinha essa japonesa, estava ali, uma moça, entre 25 e 30 anos de idade, eu imagino. O japonês engana muito, viu? Você olha assim, você fala, essa aí tem uns 30. Se você falou 30, fácil, pode ter 60. Sério, sério. Sério mesmo. Se 40, está com 80, 90. Não estou exagerando, a gente morou lá 2 anos, a gente viu. Subimos o Monte Fuji, e olha que eu era bem mais novo. A gente escalou aquele negócio, foi uma loucura. De manhã, foi à noite, porque é muito calor no verão, não tem árvore, não tem nada. Estamos descendo de manhã. É uma loucura subir aquele negócio. Velhinho, uns 85 anos, subindo com um sorriso no rosto, assim, ó, animadaço, magro. Porque
98% da população do Japão são magros. Então, comem umas porçõezinhas assim. E exercitam. E o homem com 85 anos subindo, animadaço. Eu tirei uma foto. Pena que eu não trouxe para mostrar para você. Tirei uma foto. Falei, não é possível. Olha ali. E eu aqui, né, penando. Não tinha nem 40 naquela época. Então a japonesinha lá, que eu imagino, né? Perto de 30. Eu devia ter mais. E aí eu terminei de contar toda aquela história, guerra no céu e tal. Quando terminou, a pessoa começou a fazer uns comentários. Aí eu ouvi uma coisa, pela primeira vez na minha vida, me chocou. Chocou. Porque ela falou assim, muito interessante essa lenda. Eu, quê? Eu nunca ouvi isso. Eu contei essa história toda de Lúcifer e os anjos, os demônios, e guerra no céu, expulso do céu e tal. E ela olha e fala que é uma lenda. Aí a minha esposa, que lê muito, e lê de tudo, já tinha lido os livros de Shintoísmo, budismo, e na religião deles realmente é um monte de lenda. Porque um deus brigou com outro, e um deus saiu do olho do outro, e aí foi morar na caverna, e aconteceu isso. Então você olha aquelas histórias, você fala assim, é uma lenda, para explicar alguma coisa. E ela associou e falou, essa é uma lenda. Eu fiquei indignado. Aquela semana, fiquei a semana inteira pensando, falei, eu tenho que, semana que vem eu estudo, mas eu vou partir no meio aquela japonesinha. Ela vai arregalar os olhos. E aí, que tema que eu fui estudar na semana seguinte? Do perdão. Eu falei, isso aqui vai mexer com ela. Que ela vai ver que não tem lenda aqui, não. Você... Vou chegar de ninja aqui. Vou chegar de ninja aqui. Peguei a história do perdão e contei para ela o que aconteceu em Kigali. Eu não aguentei, eu fui lá, 2018, eu fui lá em Kigali, capital de Ruanda, onde aconteceu essa história. Estava tendo em 94, a guerra civil em Ruanda. E todo mundo estava assistindo a Copa do Mundo nos Estados Unidos, porque o Brasil estava ganhando, sendo tetracampeão. Todo mundo estava olhando para lá, enquanto isso lá, 800 mil pessoas foram assassinadas em Ruanda. Os Hutus e Tutsis se matando. Só membros da nossa igreja, da minha igreja, foram mais de 10 mil que morreram assassinados. Foi terrível o que aconteceu ali. E no meio daquela guerra toda, um membro da minha igreja em Kigali, capital de Ruanda, estava ali quando um rapaz da outra tribo invadiu o quintal da casa dele e pegou uma cabra. E estava roubando. Aí ele foi lá para lutar com o rapaz, era um senhor de idade, e no meio da luta, já estava tendo a guerra civil. Um de uma tribo, o outro da outra. O rapaz não pensou duas vezes. Pegou o facão que estava na cintura dele e cravou no peito daquele homem. Pegou a cabra, estava fugindo. O filho dele veio correndo, se abaixou, viu que o pai não ia sobreviver, viu o rapaz indo embora. A última conversa dele com o pai, sabe o que foi? Pai, eu conheço aquele rapaz, eu sei quem foi. O senhor quer vingança? E o pai olhou para ele, a última coisa que o pai disse para ele antes de morrer: sim, quero vingança. Eu quero que você faça amizade com ele, estude a Bíblia com ele, porque quando eu estiver no céu, eu quero ver ele lá. Essa é a minha vingança. E o pai morreu. E o filho prometeu para o pai, antes dele morrer. Imagina que difícil. E aí, sem dizer nada, o filho cumpriu a promessa. Fez amizade com o rapaz, não disse quem ele era, estudou a Bíblia com ele, e o rapaz se batizou na nossa igreja. E hoje ele está lá, esperando Jesus voltar, para encontrar com aquele homem, para dar um abraço nele e dizer, me perdoe porque eu tirei a sua vida. E esse homem vai olhar para ele com um sorriso no rosto, né? E vai dizer, doce vingança. Você está aqui? Já pensou? Uma coisa eu sei. Eu não conheço aquele homem, espero conhecer. Uma coisa eu sei sobre ele. Esse homem tinha um amor incondicional. Porque ele tinha um perdão incondicional. Ele fez o que Jesus fez na cruz. Perdoou o assassino. Eu contei essa história para a japonesinha. Lá no estudo sobre o perdão. E quando eu contei essa história, foi o Espírito Santo. Porque eu estava assim, dentro de mim, assim, yes, yes. A japonesinha ficou louca. Pirou. Ela punha a mão na cabeça. Ela olhava assim e falava, eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar que ele fez isso. Que aquele rapaz fez isso. Que aquele homem, na hora da morte, falou isso. Aquilo incomodou tanto ela. Ela saiu dali literalmente louca com a história, com a situação. Que ela não conseguia acreditar naquele nível de amor e perdão. E eu falei, doce vingança.
Isso não é lenda, isso é real. Isso é real. Esse é o amor do nosso Deus. Então eu fico pensando nas situações que a gente passa. Será que a gente consegue ter esse tipo de perdão? Não importa o que façam, você conseguir perdoar as pessoas. E às vezes por tão pouco, a gente acaba uma amizade. A gente isola uma pessoa. Pega um filho, né? E faz assim. Nunca mais. Por quê? Quando a gente também faz tanta coisa que a gente merecia ser deserdado, né? Pelo Pai. E Ele não. Ele nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa. E a gente por tão pouco. Eu lembro que uma vez na igreja aconteceu uma situação e eu conversei com a minha esposa e eu estava indignado. E, falando a verdade, eu tinha razão. Eu tinha razão. Falei para ela e ela falou para mim que ela tem muito mais sabedoria do que eu. Deus colocou ela na minha vida para ser uma bênção, e é uma bênção, porque ela falou para mim, tá bom, você está certo. Eles fizeram isso, esse casal fez isso aí contra você. Agora, você pode escolher se apegar nisso aí, ou lembrar de que eles te apoiaram naquele momento que ninguém te apoiou. Eles te ajudaram naquele projeto quando ninguém queria te ajudar. Eles fizeram isso, e isso, e isso, e isso. E ela veio com 7 coisas. No final, eu já estava assim, tá bom, para, já entendi. Era tanta coisa boa, tanta coisa boa. Aí ela falou, você vai jogar fora essa amizade por causa disso, sendo que eles são tudo isso de bom para você? Eu parei, pensei e falei, você tem toda a razão. Vamos perdoar, perdoa, esquece isso aí. Não vou jogar a amizade fora. Sábado seguinte, cheguei na igreja e fiz o sermão. Terminou, eu achava que era só eu, né? Eu estava pregando para mim. Só vi gente se abraçando. E o pessoal se perdoando. E dizendo assim, porque eu falei assim, quantas vezes a gente está numa situação, a gente fala assim, essa pessoa para mim, a igreja falou, morreu. Esse aqui para mim nunca, aí tudo mais. Todo mundo. Só para Michele e para minha esposa, 3 pessoas vieram abraçar ela e dizer assim, Michele, você para mim já era nunca mais. Mas agora eu entendi, vamos perdoar, eu vou esquecer, era coisa da minha cabeça, se abraçaram. Relacionamentos restaurados. Porque as pessoas entenderam que precisavam perdoar. Deixa para lá. O pessoal precisa assistir. Como que é aquele desenho da Elsa? Frozen. O pessoal tem que assistir Frozen e sair cantando let it go, quer dizer, deixa para lá. Let it go, let it go. Tem que cantar, esquece, deixa para lá, fica se apegando nos negócios. Larga. Era essa a tradução? Tem que deixar, esquece, fica se apegando numa coisa. A vida é tão curta, não é? Nós que já estamos com uma certa idade aqui, eu já estou chegando, esse ano chega meio século. Passa assim, ó. Eu vi uma entrevista uma vez do Chico Anísio. Ele lá já quase para morrer e tal, falando da vida dele, tanto de filhos, sucesso que ele teve e tudo. Aí, estava perto da morte, sabia que ia morrer. Aí ele falou, o que me deixa triste, ele falou, é porque passa tão rápido. É ou não é? Passa tão rápido. Grace, os meninos eram bebês esses dias, né? Olha o tamanho dos gigantinhos. Daqui a pouco estão maior que você. Né? Tempo voa. Eu lembro o Carlinhos. Conheci o Carlinhos bebezinho. Vi ele na barriga. Olha o tamanho dessa encrenca hoje. Incomodando a gente aí. Olha para mim, ele passa por mim, olha para mim. Só no olhar, o sorriso, eu já sei. Ele é encrenca. Né? Nem para me chamar de pastor não servia. Patum, meu apelido. Passa muito rápido e a gente vai perder a vida e o tempo. Tem que amar, tem que perdoar. Deixa para lá. E é isso que Jesus vai ensinar. Por isso que ele falou, gente, leva a sério. Porque se você não levar a sério, não vai receber o perdão do Pai. Sem o perdão do Pai não tem vida eterna. Tem que perdoar. Aí eu chego a uma conclusão que é terrível. Mas você tem que chegar a essa conclusão também. Vamos dizer que no começo da semana passada, alguém magoou você. E você é uma pessoa cristã, que ora todo dia. Que você sabe que às vezes você peca e pede perdão. Aí o texto é sério. Se você não perdoou, o Pai não perdoa. Se você perdoou, ele perdoa. Aí você ainda não perdoou essa pessoa. Uma semana, vida jogada fora. Porque sua oração não foi ouvida, Deus não te perdoou. É o que Jesus falou, que a Bíblia diz. É sério. Se aconteceu 1 ano atrás, aí eu vou dizer para você, você foi à igreja, você orou, você leu sua Bíblia, você está ali 1 ano que você está morto e não sabe.
Acha que está vivo porque está respirando, mas está morto, porque não recebeu o perdão de Deus. Se aconteceu 10 anos atrás, para o pessoal mais da gente, assim, 20 anos atrás, 30 anos atrás, se foi lá na infância, eu não perdoei ainda. É uma vida jogada fora. Porque enquanto eu não perdoar, o que Jesus falou? O Pai não vai perdoar. Aí eu estou perdendo tempo. Para de vir na igreja. Por isso que Jesus falou assim, ó, você está indo no templo, levando a sua oferta, e aí está com um problema com o seu irmão, o que ele falou? Cara, não perde tempo e dinheiro, porque você comprou essa ovelhinha aí para sacrificar. Larga tudo, vai lá, resolve o problema com o teu irmão, depois volta e oferece o sacrifício. Porque senão esse sacrifício, o que Jesus estava dizendo? É em vão, não tem valor nenhum, não vale nada. Primeiro resolve o relacionamento, aí volta, faz sua oferta. Está entendendo? Então a gente tem que escanear nosso cérebro, assim, ó, o nosso coração, e lembrar se tem alguém que magoou a gente e a gente ainda não perdoou. Se tem alguma situação do passado que precisa ser resolvida. Porque Deus quer libertar você disso aí, para que o seu canal de ligação com Ele esteja limpo e você possa receber o perdão dele sempre que você orar. É fácil? Muitas vezes não é. Mas eu me lembro que uma vez eu tinha um problema com uma pessoa numa igreja, eu fui embora dos Estados Unidos e eu fiquei magoado com aquela pessoa. E Deus resolveu aquilo no meu coração, e a prova foi um sonho que eu tive. Porque no sonho eu entrava naquela igreja e eu tinha raiva do que aquela pessoa fez contra mim. Tinha raiva da pessoa. Mas no sonho eu entrei na igreja, ele estava sentado com a esposa dele assim. Ele levantou, veio na minha direção e eu dei um abraço nele. E eu acordei feliz. Que eu falei, passou a mágoa, perdoei, está resolvido. Não vai ser isso que vai me impedir de receber o perdão de Deus. Então, a gente precisa saber que tem um Deus que nos ama e nos perdoa. Mas a gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar, não importa o que façam contra nós. Eu quero fazer uma coisa diferente hoje. Porque talvez nessa conversa nossa aqui, você lembrou de alguém. Pode ser. Alguém aqui veio à memória, uma lembrança de uma situação que aconteceu na infância, ou aconteceu recentemente, e você precisa perdoar alguém. A gente vai orar, mas eu queria que você orasse. Alguns segundos aí. Eu vou dar um tempo para você conversar com Deus e pedir para Ele. Coloca no meu coração esse amor incondicional, porque senão eu não vou conseguir ter esse perdão incondicional. Coloca aqui dentro esse amor que Jesus tem por mim, para eu transmitir para o outro. Pode ser que a pessoa que te magoou faça parte da sua família. E eu vou dizer para você, marido tem que perdoar a esposa tem que perdoar o marido. Ex-marido tem que perdoar a ex-mulher tem que perdoar ex-marido. Pais têm que perdoar filhos têm que perdoar pais, irmãos têm que se perdoar, vizinhos têm que se perdoar, e a lista vai. Porque toda relação humana gera atrito e vai criar mágoa. Agora eu chego a dizer para você, pode ser que a pessoa que magoou você nem viva esteja mais. Pode ser que ela já morreu. Mas se a mágoa ainda está aqui, não resolveu o problema ainda. Não foi a morte dela que resolveu. Aí você tem que perdoar. Porque o problema está dentro de nós. E Deus quer vir aqui com a mão dele e fazer assim, ó. Joga lá no fundo do mar. E não pesque. Deixa lá. Então eu vou pedir para você, alguns segundos, para você curvar sua fronte, fecha os seus olhos, se concentra. Se tem alguém, lembre dessa pessoa e fale com Deus. Se não vem ninguém à sua mente, aí você diz para Deus assim, por acaso tem alguma coisa no meu coração que eu não me lembre? Traga a minha lembrança, porque eu quero resolver isso. E Deus vai te lembrar de uma mágoa esquecida que está aí. Se não tiver ninguém, aí eu digo para você, peça para Deus continuar dando para você o amor incondicional e o perdão incondicional. Porque se vier a acontecer ainda no futuro, você vai ter esse amor e esse perdão para oferecer de graça, do jeito que você recebeu. Senhor nosso Deus,
estamos na Tua presença, na presença do infinito, na presença do amor em pessoa. Nós somos imperfeitos e vivemos em um mundo imperfeito. E as relações aqui geram atrito, geram problemas, e muitas vezes a gente magoa sem querer, ou às vezes intencionalmente. Muitas vezes nós somos magoados sem querer, às vezes intencionalmente. E não importa se foi intencional ou não, o nosso dever é perdoar. E nós queremos, como Jesus na cruz, que perdoou seus assassinos, como aquele homem lá em Ruanda perdoou seu assassino, nós queremos perdoar as pessoas que não são nossos assassinos, mas fizeram coisas que nos magoaram e às vezes a gente sente como se tivessem matado um pedaço de nós, quando fofocam no nosso respeito, quando falam mal de nós, quando traem a nossa confiança, quando, infelizmente, atingem a gente no ponto fraco. E a gente quer perdoar, porque nós queremos viver para sempre contigo, recebendo o teu perdão também. Nos dê esse amor incondicional e nos dê o perdão incondicional também. Nos abençoe para sermos como Jesus, para aprendermos com Ele, o nosso exemplo e o nosso modelo, para que a gente possa dar de graça aquilo que a gente recebeu de graça, esse perdão maravilhoso que Jesus nos ofereceu, morrendo na cruz por nós, para que todos aqueles que nos magoarem possam receber de nós esse mesmo perdão. Se alguém aqui precisa de uma força especial, de um poder especial para perdoar alguém que feriu lá no passado, que hoje seja o dia da libertação, que nada mais impeça essa pessoa de receber o teu perdão. Por isso eu te peço de coração, toque a nossa mente, o nosso coração e nos mostre o que precisamos fazer para que não tenhamos nenhum impedimento na nossa relação contigo. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.